Já parou para pensar que as histórias mais famosas da Bíblia podem ser mais do que apenas textos sagrados? Que elas são, na verdade, pistas de um enorme quebra-cabeça histórico? Por séculos, a gente ouviu sobre reis, guerras e a origem de um povo. Mas e quando a ciência resolve escavar literalmente para ver o que encontra? Aí vem a grande pergunta, né? Será que as grandes sagas dos antigos israelitas, do Êxodo até a conquista da Terra Prometida, aconteceram exatamente como a Bíblia conta? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na arqueologia para ver o que as evidências, o que o chão realmente tem a dizer. Para desvendar esse mistério, nosso roteiro vai seguir 6 passos, quase como uma investigação. A gente começa com as origens lá nos patriarcas e vai até uma revelação surpreendente sobre a política por trás desses textos. Vamos lá? E o ponto de partida é justamente esse conflito central. De um lado, a gente tem a narrativa da Bíblia, do outro, o que a pá dos arqueólogos encontra debaixo da terra. Olha, por muito tempo, esses relatos foram lidos como fatos históricos sem questionamento. Só que a arqueologia moderna nos deu uma ferramenta nova, quase uma máquina do tempo, que permite a gente olhar para essas histórias com um olhar científico, sabe? E o nosso primeiro caso de estudo nos leva lá para o comecinho de tudo, as histórias dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó, os primeiros ancestrais de Israel, lá do livro do Gênesis. E é aqui que a investigação já encontra o primeiro grande obstáculo. Porque enquanto o Gênesis descreve um cenário super detalhado dessas migrações, a arqueologia, ela simplesmente não acha as provas diretas que confirmem essas histórias nesse período. E sabe, às vezes um detalhe que parece pequeno pode bagunçar uma cronologia inteira. É o que chamam de anacronismo. E o camelo, nesse caso, é o exemplo perfeito disso. O ponto central aqui é a data. As escavações mostram que o uso de camelos em grandes caravanas do jeito que a Bíblia descreve só se tornou comum muito tempo depois da suposta época de Abraão. Isso é uma pista fundamental, porque sugere que os autores estavam descrevendo o mundo que eles conheciam, o do século 7 a.C., e não o de 1000 anos antes. Ok, saindo dos patriarcas, a nossa investigação avança para uma das maiores histórias de libertação de todos os tempos. A fuga dos israelitas da escravidão no Egito, o Êxodo. Pensa só, a Bíblia fala de uma multidão gigantesca, talvez milhões de pessoas, andando por esse deserto por 40 anos. Uma migração dessa escala tinha que ter deixado algum rastro, certo? Um acampamento, uma cerâmica, qualquer coisa. Pois é, os arqueólogos chamam esse evento de uma migração fantasma. Imagina a cena, uma população inteira se movendo por décadas que simplesmente evaporou do registro arqueológico, não deixou nada para trás. A falta de provas é realmente impressionante. Não tem nada nos registros egípcios que eram super detalhados e, mais importante, as buscas no Sinai, que é um dos lugares mais escavados do mundo, não acharam absolutamente nada daquela época. O silêncio do deserto, nesse caso, é ensurdecedor. Diante desse silêncio todo, o consenso dos pesquisadores é bem direto. A conclusão de que o êxodo não aconteceu na época, nem do jeito que a Bíblia descreve, parece refutável. Depois da suposta jornada pelo deserto, a Bíblia conta a chegada na Terra Prometida, uma conquista militar relâmpago, total, liderada por Josué. Mas, de novo, o que a arqueologia mostra? E a arqueologia pinta um quadro bem diferente. Em vez de uma invasão vinda de fora, as evidências apontam para uma transição lenta, mais gradual. Grupos que já moravam ali nas montanhas de Canaã foram aos poucos formando uma nova identidade. E as cidades que foram destruídas? Muitas parecem ter sido vítimas de uma crise global que atingiu todo o Mediterrâneo e não de um exército invasor específico. E, de fato, os primeiros vilarejos que a gente consegue identificar como sendo israelitas eram bem modestos, ficavam nas montanhas, não tinha palácio, não tinha grandes muralhas, as casas eram todas de um tamanho parecido, o que sugere uma sociedade mais igualitária, bem diferente das cidades ricas das planícies. Então, peraí. Se as histórias dos patriarcas, do Êxodo e da conquista não batem com as evidências arqueológicas, de onde elas vieram? É agora que a gente chega no ponto-chave, no clímax da nossa investigação. A chave para o mistério parece estar num enorme espaço de tempo. Existem séculos de distância entre quando os eventos supostamente aconteceram e quando as histórias deles foram de fato escritas. E todas as pistas apontam para um período específico, o século 7 a.C., e para um rei bem ambicioso chamado Josias. É aqui que entra um conceito muito importante, a história deuteronomista.
A teoria é que esses textos não são um registro neutro do passado. Na verdade, eles seriam uma grande narrativa, criada com um propósito político e religioso muito claro para a época do rei Josias. O Josias tinha um plano grandioso. O Império Assírio estava enfraquecendo e ele viu ali uma chance de ouro para unir todo o povo de Israel sob o seu comando, com Jerusalém sendo o centro de tudo. E para fazer isso ele precisava de uma história de origem poderosa que unisse todo mundo. E com essa chave em mãos, a gente consegue reler todas aquelas histórias antigas e entender o verdadeiro propósito delas. Não como um registro fiel do passado, mas como um manifesto para o futuro. De repente, a história da conquista rápida e total da Terra Prometida não era sobre o passado distante. Era uma propaganda poderosa para as ambições militares do próprio Josias, que queria reconquistar as terras do norte. Ele seria o novo Josué que finalmente completaria a missão. E da mesma forma, as histórias de um império gigante e poderoso de Davi e Salomão serviram como um modelo, um sonho de um passado glorioso para inspirar o futuro que Josias queria construir. Não era sobre história literal como a gente entende hoje, mas sim sobre criar um mito de fundação para uma nação que estava nascendo. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, que talvez seja a mais importante. Se essas narrativas são mais um projeto de nação do que um registro de fatos, de onde vem o poder duradouro delas? Por que essas histórias sobre identidade, sobre libertação e sobre destino continuam ressoando com tanta força, milênios depois de terem sido escritas?